São 3 da tarde e estamos de regresso para a terceira parte do consultório, já em condições para conhecer uma doença que afeta 1 milhão de portugueses, a síndrome do intestino irritável. Falamos de uma condição crónica que afeta o sistema digestivo e por isso vamos saber quais são os sintomas, também o diagnóstico e o tratamento. Recordo que após esta conversa, depois do intervalo, vai poder ligar para participar em direto e esclarecer a sua dúvida sobre a especialidade gastroenterologia. Para já, dou as boas-vindas ao Dr. Armando Peixoto, médico gastroenterologista. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar connosco e também disponível depois para ouvir os nossos telespectadores. Ora, como é que podemos definir este problema que afeta 1 milhão de portugueses? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite para cá estar. Efetivamente, estamos a falar de muita gente, não é? É verdade. Provavelmente porque não estamos a falar de uma doença que, na verdade, não é uma doença em si. Estamos a falar de uma síndrome e, quando falamos de uma síndrome, estamos a falar de um conjunto de sintomas. E um conjunto de sintomas que, pela sua frequência, acaba por explicar o motivo pelo qual tanta gente se encontra afetada. A síndrome do intestino irritável vai se caracterizar essencialmente por uma dor abdominal recorrente, que ocorre ao longo de um período longo de tempo e, portanto, tem que haver alguma cronicidade nas queixas. Dor essa que frequentemente é acompanhada por alterações dos hábitos intestinais, pode ser um predomínio mais de diarreia ou de obstipação ou uma alternância entre ambos. Portanto, são sintomas tão frequentes que as pessoas estão tão habituadas a ouvir falar e a sentir, é normal que frequentemente esta conjugação de sintomas permita fazer este diagnóstico. Há também subdiagnósticos, digo isto porque estima-se que 10 a 20% das pessoas na população geral apresentem estes sintomas, não é, primários, mas apenas 15% destas pessoas afetadas procura ajuda médica. Significa que os restantes têm sintomas ligeiros e conseguem ir controlando ao longo da sua vida? Provavelmente essa estatística, essas 15% desses 10 a 15 ou 20% de pessoas que procuram ajuda médica são os verdadeiros doentes com a síndrome do intestino irritável. Porquê? Porque os critérios em si para o diagnóstico exigem que os sintomas tenham impacto no dia-a-dia da pessoa, ou seja, os sintomas têm que ter uma gravidade suficiente para que perturbe as ações do dia-a-dia. Claro. E esses sim são os verdadeiros doentes, entre aspas, com o síndrome do intestino irritável, que vão procurar ajuda e nas quais nós teremos que tentar abordar da melhor maneira. E qual é esse impacto tão significativo na vida destas pessoas? Como é que é viver com a síndrome do intestino irritável? A vivência do intestino irritável é um tema muito subjetivo, uma vez que a experiência que cada um tem dos sintomas pode ser diferente. É que vai determinar o impacto que vai ter. A própria intensidade dos sintomas, da dor abdominal, as próprias alterações dos hábitos intestinais, vão ser percepcionados por cada pessoa de uma forma diferente, enquanto algumas pessoas vão valorizar mais um sintoma do que outra. Umas podem ter sintomas suficientes para impedir que vão trabalhar num determinado dia, claro. E, portanto, poderá chegar ao ponto de promover um absentismo que é real e que está estudado e que é significativo nesta patologia, enquanto que outras pessoas são sintomas um pouco mais ligeiros que agudizam determinadas fases da sua vida e podem ter um impacto nesse período. Depois temos, claro, as pessoas que cronicamente estão mal e essas são as pessoas que mais procuram a nossa ajuda e que mais difícil é abordar a patologia. Qual é a causa da síndrome do intestino irritável? Portanto, o que é que o corpo não faz ou a que não reage para que isto aconteça? Essa é a pergunta difícil. Para 1 milhão de euros também, não é? É a pergunta difícil, porque estamos a falar de uma entidade que, sendo uma síndrome e não classificada como uma doença, percebemos que quando a gente na medicina utiliza síndrome é porque frequentemente não sabe de onde é que as coisas vêm. A causa efetiva. O que é que nós sabemos? Sabemos efetivamente que, e isto é um dado que tem uns 5, 6 anos, de uma alteração da nomenclatura, a síndrome do intestino irritável, bem como outras patologias do tubo digestivo, eram integradas naquilo que a gente chamava as doenças funcionais do tubo digestivo. E que nos últimos anos, a nível internacional e também cá em Portugal, a denominação foi alterada por perturbações da interação do eixo cérebro-intestino.
E o que é isto? É nós percebermos que a dinâmica que dá origem à síndrome do intestino irritável, portanto, aos sintomas, não é explicada apenas por um único mecanismo, mas sabemos que existem vários fatores que concorrem na gênese dos sintomas, desde alterações da motilidade do tubo digestivo, alterações da sensibilidade visceral, a modulação que o sistema nervoso central faz, e está frequentemente associado também a patologias do foro mental, como ansiedade, distúrbios de tipo de depressão, traumas psicológicos, e depois temos outros dados mais recentes, nomeadamente alterações no nível das terminações nervosas, inflamação de baixa gravidade a nível do tubo digestivo, bem como alterações naquilo que a gente chama a microbiota intestinal, a flora intestinal. E é esse modelo integrativo, ao qual nós chamamos hoje em dia o modelo biopsicossocial, que vai explicar o desenvolvimento de uma síndrome do intestino irritável e não um mecanismo específico. Portanto, existem tratamentos, não existe uma cura, mas existem tratamentos que as pessoas podem fazer e que conseguem, dessa forma, não é, controlar alguns destes sintomas. Claro. E viver com mais qualidade de vida, não é? Aliás, disse a expressão certa. Não existe uma cura, porque não estamos a tratar uma doença, estamos a procurar controlar sintomas, promover qualidade de vida às pessoas. O tratamento, se há patologia na gastroenterologia e até na própria medicina em geral, que necessita de uma abordagem individualizada, é a síndrome do intestino irritável. Precisamente por aquilo que eu tinha dito há pouco, daquilo que é a percepção que cada um tem dos seus sintomas e de quais serão os mecanismos que nessa pessoa em particular poderão estar a promover mais a gênese desses mesmos sintomas. A primeira parte do tratamento e a pedra basilar do tratamento ou da abordagem terapêutica da síndrome do intestino irritável passa naturalmente pelo estabelecimento de uma boa relação entre o médico e o doente. E é esta relação bidirecional que vai basicamente dar o mote para aquilo que poderá ser uma abordagem bem-sucedida ou mal-sucedida. Porque passa muito pela interpretação que o doente tem da mensagem que nós vamos transmitir, nomeadamente uma mensagem de tranquilidade, uma mensagem até na procura de um ou outro diagnóstico alternativo que poderá estar em cima da mesa, mas sempre colocar o diagnóstico da síndrome do intestino irritável pela positiva. Claro. É uma síndrome que tem critérios de diagnóstico nos quais nós nos devemos basear, excluindo algumas patologias de uma forma limitada que poderão, caso a caso, justificar as mesmas queixas. E a partir do momento em que nós estabelecemos esse diagnóstico deve ser claramente apresentado ao doente, precisamente para que algumas portas de algumas dúvidas se possam fechar e a partir daí nós começamos o tratamento, quer seja ele de abordagens farmacológicas ou não farmacológicas, quer seja só apenas alterações do estilo de vida, e é a partir daí que nós devemos depois estabelecer a meta e o percurso para cada doente. E quais são normalmente as dúvidas mais comuns dos doentes, depois de serem diagnosticados? Sobre o que devem ou não comer, o que devem ou não beber, o estilo de vida, podem ou não praticar exercício físico, há algo que não devem fazer? As perguntas efetivamente são muitas, as respostas às vezes não são assim tão satisfatórias, claro. Precisamente por esta, não só pela dificuldade que é, e nós sabemos em cada doente o que é que está a participar mais na sua doença, mas também, por outro lado, porque os próprios tratamentos que nós temos têm benefício demonstrado, aqueles que nós preconizamos, mas têm um benefício que também é limitado e que não se aplica a todos. E, portanto, tudo começa então com essa conversa, com essa tranquilização, com essa explicação, e depois, a partir daí, a primeira parte passa sempre por alterações do estilo de vida. E alterações do estilo de vida implica mudanças na dieta, se assim tiver que ser, uma dieta que seja saudável, procurando retirar alguns grupos de alimentos que poderão, caso a caso, justificar ou agravar os sintomas. Quais são esses alimentos? Assim, de uma forma geral. De uma forma geral, aqueles que habitualmente são mais associados ao desenvolvimento de sintomas como dor abdominal, a distensão, a flatulência, são grupos de alimentos que habitualmente são são mais fermentados no tubo digestivo, precisamente pela sua menor digestão ao longo do intestino delgado, e que depois, no intestino grosso, acabam por ser fermentados pelas bactérias que nós lá temos e dar origem, então, a uma produção de gás, de distensão, e isso dar o desconforto. Obviamente que aí temos as questões das leguminosas, temos a questão de alguns açúcares não absorvidos, como é o caso da lactose, que habitualmente... Claro.
forma quase universal, nós pedimos aos doentes para retirar, pelo menos numa fase transitória, para fazer uma tal prova terapêutica a tentar perceber se é por ali, e também, frequentemente, os vegetais mais verdes, aqueles mais caulosos, que frequentemente têm fibra não solúvel, portanto, fibra que não vai ser absorvida no intestino e, portanto, vai ser metabolizada no intestino grosso e também promover a produção de gás. Obviamente que outros componentes da dieta, como a ingestão de café, a ingestão excessiva de frutas, os açúcares não absorvidos, nomeadamente das bebidas ditas sem açúcar, mas que acabam de ser adocicadas por açúcares não absorvidos, tudo isso promove a acumulação de gás no intestino, a fermentação, e também isso pode dar alterações não só da própria distensão e da sensibilidade, mas também promover uma maior motilidade do intestino e com isso levar a padrões, por exemplo, de diarreia, que é também muito comum nesta patologia. Este é um diagnóstico difícil de fazer, precisamente por esse cruzamento de sintomas, muitas vezes, que os doentes apresentam. O diagnóstico não é assim tão difícil de ser feito, porque se tem uma prevalência tão elevada na população é porque, efetivamente, há muitos doentes que encaixam nos critérios de diagnóstico. O problema está em cada caso, nós sabemos o que é que devemos excluir e mostrar ao doente que é só esse tipo de exclusões que a gente deve ter feito e que, tirando isso, deveremos firmar o diagnóstico. Os critérios estão muito bem estabelecidos, passam precisamente por essas questões da dor abdominal, das alterações dos hábitos intestinais ou da consistência das fezes, e isso habitualmente é que nos permite fazer o diagnóstico. E é mesmo caso a caso, excluindo aquilo que está preconizado excluir, tendo em conta a idade, o padrão dos sintomas, que nós depois estabelecemos o diagnóstico. Mas, frequentemente, numa primeira consulta, nós conseguimos logo dizer, com um elevado grau de segurança, um determinado doente, até para a sua tranquilização, que é disso que estamos a falar. E há algum perfil que se adequa mais a esta síndrome, nomeadamente a idade? Há alguns aqui fatores também, apesar de não haver uma causa identificada, alguns fatores de risco que possam estar associados, de maus hábitos alimentares e de estilo de vida, por exemplo? Claro. Os fatores de risco, essencialmente, têm que ver precisamente com os estilos de vida, mas também os próprios antecedentes do doente. Doentes que tenham já de base perturbações de ansiedade, depressão, os tais traumas psicológicos, são um campo no qual estas síndromes do eixo cérebro-intestino têm uma maior proliferação, nomeadamente a síndrome do intestino irritável. E, frequentemente, o que é o ovo, o que é a galinha? Se foi uma síndrome do intestino irritável que exacerba sintomas de uma doença mental, ou se é a doença mental que, pela percepção errada que o cérebro tem de estímulos perfeitamente normais que vêm do tubo digestivo, é que promove a gênese de sintomas. Isso, em termos de fatores de risco, é aquilo que nós sabemos mais, para além de uma particularidade que, se calhar, não é do conhecimento da maior parte das pessoas. O único fator de risco que nós temos como objetivável e palpável para a síndrome do intestino irritável é uma história prévia aos sintomas de sintomas tipo gastroenterite, sobretudo gastroenterites mais moderadas a graves, coisas mais exuberantes. Frequentemente fica uma sensibilização do tubo digestivo, ou alterações da própria motilidade, ou uma disbiose, ou seja, uma alteração do tal microbioma intestinal, da nossa flora intestinal, que fica disruptivo e demora algum tempo a ir ao seu lugar. Durante esse período podem surgir sintomas que podem perpetuar-se ao longo de muito tempo. Às vezes as pessoas têm gastroenterites e depois aparecem na consulta, algumas semanas ou meses depois, a dizer: eu nunca mais fiquei bem. Claro. E isso é normal acontecer, pode ocorrer até 25% dos casos de síndrome do intestino irritável, e é mesmo o dado mais objetivo que nós temos, porque nos restantes casos nós não temos propriamente um fator de risco para tal. Em termos da prevalência da própria doença, o sexo feminino é mais ou menos uma proporção de 2:1 com o sexo masculino, e os sintomas tendem a surgir mais nos adultos jovens, portanto, a partir dos 20 anos, até entre os 20 e os 40 anos é quando os sintomas tendem mais a surgir, embora possam surgir em qualquer altura, e temos prevalências também perto das que nós verificamos nos adultos na população pediátrica. Portanto, qualquer indivíduo de qualquer idade nos pode aparecer à frente. Por ser mais comum nas mulheres, há também alguma explicação? Não há uma explicação cabal para isso. Nós sabemos que o ciclo menstrual das mulheres pode influenciar os sintomas, e é mais comum durante o período menstrual que haja uma exacerbação dos sintomas, em particular da dor abdominal. Mas o motivo pelo qual nas mulheres é mais comum não é algo que nós tenhamos como um dado explicado na literatura. Ainda assim, Sr. Doutor, do ponto de vista geral, esta é uma síndrome ainda com algum desconhecimento, até porque quando uma pessoa é diagnosticada, sabe
por exemplo, que está a ser diagnosticada, conhece bem esta síndrome, ou tem dúvidas sobre aquilo que ela significa? É muito comum as pessoas aparecerem-nos à frente já tendo ouvido falar ou já estando rotuladas como tal. O que é importante é, se nós efetivamente achamos que o doente que está à nossa frente encaixa nos critérios de diagnóstico e já lhe foi feito o estudo essencial para excluir outras patologias, devemos firmar esse diagnóstico nessa conversa inicial e o ponto de partida aí é para uma abordagem terapêutica, obviamente que, novamente, explicando os sintomas. Noutras situações, há pessoas que nos aparecem com uma perspectiva completamente diferente. Será que eu tenho um cancro? Será que eu tenho uma doença inflamatória do intestino? Nomeadamente uma doença de Crohn. A doença de Crohn, provavelmente já se falou cá, é uma doença inflamatória crónica do intestino em que 80% dos doentes têm sintomas do tipo síndrome do intestino irritável. Exatamente. Mas é explicado por uma inflamação crónica do intestino. E, portanto, nós temos que perceber se existe algum sinal ou sintoma de alarme que o doente apresente, perda de peso, perda de sangue, anorexia e por aí fora, que nos possa justificar pesquisar esse tipo de patologias. E a verdade é que, de acordo com o tipo de sintomas que os doentes têm, sobretudo se têm maior predomínio de diarreia, maior predomínio de obstipação, nós vamos fazer alguns exames diferentes, precisamente na exclusão dessas patologias que, sendo muito menos comuns, podem justificar os sintomas. Ora, precisamente por essa necessidade, a Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia lançou uma petição para que seja criado um Dia Nacional. É verdade. Qual é o objetivo? A Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia tem, nos últimos anos, feito um esforço para chegar mais perto da comunidade, da população em geral, e alertar para as várias doenças digestivas. Em particular, mais recentemente, foi disponibilizada e já encontra online a plataforma Vamos Falar da SII, portanto, Síndrome do Intestino Irritável, e cujo site já está também então disponível. E que estamos a ver, precisamente. E que tem como objetivo informar as pessoas acerca do que é esta síndrome, de que forma é que os sintomas podem aparecer e o que é que pode justificá-los e quais serão as nossas abordagens quando tivermos uma consulta com um doente que nos procure por estas queixas e quais são as opções que nós temos disponíveis para cada caso. Essencialmente, esta abordagem é procurar fazer aquele papel de tranquilizar e de informar que nós na consulta deveríamos fazer a todos estes doentes. E porquê é que a gente quer um dia para a síndrome do intestino irritável? Caramba, estamos a falar de uma entidade que pode chegar a 10% da população. Estamos a falar de 1 milhão de pessoas ou mais, depende da literatura. E, portanto, acho que merece todo esse esforço até pela clarificação e tranquilização da sociedade. E muitas vezes, imagino eu, que ficam muitas dúvidas por esclarecer no consultório médico, não é? Porque os doentes não, as pessoas nem sempre se lembram de todas as perguntas, depois vão para casa, surgem então as dúvidas e podem neste site esclarecer aqui as questões e partilhá-lo com amigos e familiares, porque de certa forma a pessoa é que é diagnosticada, mas a família depois e os amigos também abraçam um bocadinho esta síndrome, não é? Pelo menos a partilhar alguns estilos de vida mais saudáveis. A informação das pessoas é a ferramenta mais preciosa para nós, como médicos, podermos abordar patologias como estas, sem dúvida nenhuma. Um doente bem informado é um doente que vai perceber melhor quais as estratégias para cada um. Porque enquanto continuamos num modelo muito clássico de tenho uma diarreia, eu tenho uma dor e vamos procurar qual é a doença que justifica isto, é um modelo demasiado rígido para uma síndrome tão complexa como a síndrome do intestino irritável. Portanto, tem que haver alguma flexibilidade por parte dos médicos, mas também por parte dos doentes de perceberem que este modelo, não sendo totalmente explicado por algo em concreto, tem uma razão de ser e tem propostas terapêuticas que vão certamente melhorar as queixas que têm. Claro está, mantendo sempre metas realistas. Não estamos a curar uma doença, estamos a controlar sintomas e os doentes têm que perceber que o objetivo é fornecer-lhes qualidade de vida e não tratar-lhes de uma doença que eles efetivamente não têm. E nós gostamos muito da sua explicação. Muito obrigada pela sua presença. Vamos fazer um curtíssimo intervalo e depois ouvir as dúvidas dos nossos telespectadores. Portanto, podem ligar para o número de telefone 225083297. 225083297. Pode ligar já para se inscrever ou escrever a sua questão e enviar para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Questões relacionadas com gastroenterologia. Vamos fazer uma curtíssima pausa, mas já voltamos. Até já.
Estamos de regresso para a última parte do consultório. Muito obrigada por continuar desse lado na nossa companhia. Queremos ouvir a sua questão, ajudá-lo a esclarecer as suas dúvidas sobre a especialidade gastroenterologia. Para se inscrever é muito simples, basta marcar o número de telefone 225083297 ou, se for mais fácil para si, escrever a sua pergunta e enviar para o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Continua connosco e a quem agradeço a presença o Dr. Armando Peixoto, médico gastroenterologista. Muito obrigada, Sr. Doutor, pelo esclarecimento da última meia hora e também por ajudar agora os nossos telespectadores. Podemos arrancar com esta ronda de perguntas e respostas. Vamos ao encontro da Maria Colasso, liga de Castro Verde, tem 69 anos. Seja bem-vinda, Maria. Boa tarde. Olá, boa tarde. Como a podemos ajudar? Boa tarde, doutor. Portanto, é assim, é uma dúvida, é ao mesmo tempo uma questão. Eu andei 5 ou 6 anos a tratar-me em medicina interna no Hospital de Beja. Portanto, tinha diarreias constantes. Chegava a fazer 6 e 7 vezes por dia. Fiz exames, colonoscopias nessa altura, estestopacos. Ficaram em dúvida se o intestino irritável, seria colite nervosa. E depois desse tempo acabaram por me dar altas que não se justificavam dar lá e eu não cheguei a ficar sabendo o que é que tinha. Se era o intestino irritável, se era a colite nervosa. Agora, passados uns anos, é o contrário. Fico com a obstipação. Evitando um dia ou dois que não me governe, não consigo fazer. E tenho muitos gases e muita flatulência. Todo dia, como a verde, como a feijão, como comerem, estou sempre com esta gases e a barriga inchada, o estômago. E, portanto, era essa dúvida que eu queria que o doutor me esclarecesse. Muito obrigada, Maria Colasso, pela sua questão e participação. Sr. Doutor, conseguimos ajudar a Maria. Boa tarde. Olá, boa tarde, Dona Maria. Obviamente que seria importante perceber que exames efetivamente, e que resultados dos exames que fez no seu hospital, o que é que eles mostraram. De qualquer das formas, a cronicidade desses sintomas ao longo de tanto tempo e a alternância de um padrão de mais de uma diarreia agora para a obstipação favorece um quadro do tipo da síndrome de intestino irritável. Obviamente que na sua faixa etária há algumas coisas que seriam necessárias excluir. Quando temos um padrão mais de diarreia, será sempre importante excluir uma patologia chamada colite microscópica, que surge sobretudo nas mulheres a partir da meia-idade, cuja colonoscopia habitualmente não mostra alterações, por isso daí o termo microscópico, e temos que, nesses casos, fazer biópsias no intestino grosso e enviar para o laboratório para ver... Também biópsia. Aquela biópsia que fazem a uma bactéria que há no estômago. Sim, mas essas foram as biópsias que provavelmente fez na endoscopia digestiva alta, no estômago. Estou-lhe a falar de biópsias realizadas na colonoscopia, mesmo sem lesões. Nesses casos, em casos como os seus, com predomínio de diarreia na sua faixa etária, está indicado fazer esse tipo de pesquisa, uma vez que o tratamento é um tratamento até bastante simples e que lhe iria resolver a questão da diarreia nessa altura. Obviamente que outras coisas teriam que ser pesquisadas, nomeadamente infecções do tubo digestivo, através de análise às fezes, e também excluída a doença celíaca, portanto a intolerância imunológica ao glúten, que deve ser sempre excluída quando há um padrão crónico de diarreia. Agora, neste período mais de obstipação, obviamente que já tendo colonoscopia feita, não haverá nada de obstrutivo que justifique essa dificuldade no processo da defecação. Agora, não sei se já fez ou não algum tratamento, nomeadamente suplementação com fibras, já lhe deram recomendações em relação a algum exercício, uma boa hidratação, alguma terapêutica com laxantes. Pronto, vai depender um bocadinho sempre dessa abordagem, da resposta que for feita. Agora, também o que é importante, também a mensagem que é importante também passar, é que em casos, nomeadamente, de obstipação crónica ou de obstipação associada a uma síndrome de intestino irritável, o que faz a diferença entre ambas é a presença ou não de dor abdominal. Será excluir que existe alguma patologia a nível ou uma normalidade a nível do pavimento pélvico, quer seja através de um exame chamado fecografia, que é um exame de imagem que estuda o processo defecatório, tentar perceber se existe ou não alguma normalidade estrutural que possa ser corrigida,
e também a manometria anorretal, que é um estudo de pressões a nível retal e do canal anal, que permite avaliar se existe alguma anormalidade do funcionamento dessas estruturas, alguma descoordenação entre o reto e o ânus no processo de defecação e se isso pode justificar essa sensação de bloqueio. Não percebi, Dona Maria, desculpe. Tenho até um bocadinho de hemorroidal. Sim, mas a patologia hemorroidária habitualmente é consequência de quadros de obstipação crónica, nomeadamente por causa do aumento da pressão intraabdominal, que leva, e passar muito tempo na sanita e por aí fora, claro, faz com que esse aumento da pressão intraabdominal é o principal fator de risco para o desenvolvimento de patologia hemorroidária. Portanto, se tiver dificuldade em ir à casa de banho, não fique lá até conseguir fazer, mais vale levantar-se e na próxima oportunidade em que tiver a vontade, aproveitar para ir. E, obviamente, suplementar a sua dieta com fibras e água. Com vontade de fazer isso. Pois, fica com vontade de fazer, não é? Essa tal sensação de evacuação incompleta. Isso também é relativamente comum na síndrome de intestino irritável, que é com predomínio de obstipação, que é com predomínio de diarreia, é essa sensação de uma má evacuação. Isso pode ser melhorado não só com os tais, com uma espécie de aquilo que a gente chama de biofeedback, uma espécie de uma fisioterapia do pavimento pélvico para melhorar o processo defecatório, mas também através de algumas medicações que podem diminuir a sensibilidade visceral. Maria Colasso, muito obrigada pela sua participação, as melhoras para si, muito obrigada. Continuação de um excelente dia, bom fim de semana, muito obrigada. Seguimos ao encontro da Fátima Pinto, que liga de Viana do Castelo e tem 33 anos, seja bem-vinda ao consultório, Fátima. Boa tarde. Olá, boa tarde, qual é a sua questão? É o seguinte, eu há cerca de 2 dias tive uma gastroenterite intestinal, não sei se foi aguda, se não, sei que tive durante algum tempo diarreia e depois quando tive que ir para o hospital porque no fim acabei por perder um bocado de pus ou muco e um bocado de sangue. Mas foi uma única vez e fiquei um bocadinho preocupada, mas disse que não era nada, que estou a fazer dieta neste momento. Mas queria perguntar ao doutor se isto é normal, diz que é normal acontecer após uma gastroenterite, mas como foi a primeira vez que isto me aconteceu, estou assim um bocado com medo. Claro que sim. Muito obrigada pela sua questão, Sr. Doutor. Obrigada. Boa tarde, Dona Fátima. Eu, se bem percebi, teve 2 dias de sintomas, não é? Não, eu apenas já almocei e tive logo os sintomas e depois durante o dia fiz 5 evacuações, diarreia e depois à noite é que deu mesmo uma dor muito forte de barriga e expeli isso. E depois foi para as urgências, não é? Pronto, o mais provável, neste caso, tendo em conta esse episódio tão agudo, é que tenha sido algo infeccioso ou por infecção ou por contaminação de alguma coisa que possa ter comido. Nestes casos, obviamente que nós temos que relativizar um bocado a presença desse tipo de sintomas, ou seja, é normal na fase inicial ter sintomas de vômitos, diarreia. Essa diarreia pode por vezes acompanhar-se de sangue ou de muco ou de pus. A questão é se os sintomas têm uma gravidade que podem justificar uma ida a um serviço de urgência ou podem até motivar um internamento. Agora, estamos a falar de um contexto agudo, de um contexto muito provavelmente infeccioso, que na maior parte dos casos é vírico e, portanto, o tratamento passa única e exclusivamente por medidas conservadoras, como é a dieta que a senhora está a fazer, hidratação adequada. Em casos em que haja uma maior persistência dos sintomas, maior gravidade, com febre, por aí fora, aí pode ser necessário fazer algum tipo de análise e, eventualmente, tratar com algum antibiótico se a suspeita for de que a infecção possa ser bacteriana. Mas nesses casos também habitualmente nós fazemos exames de fezes precisamente para tentar perceber se existe algum isolamento de algum agente infeccioso. Agora, com o que me diz desses poucos dias e neste momento até já parecer estar a recuperar, parece-me um quadro relativamente... E assim, ainda não estou assim a 100%. E provavelmente vai ficar assim durante alguns dias ou algumas semanas, mas faz parte do próprio restabelecimento do tubo digestivo, que pessoa a pessoa pode demorar mais ou menos. Agora é estar vigilante. Se os sintomas forem melhorando gradualmente, isso é perfeitamente normal. Doutor, eu vou fazer uma ressonância magnética com ultracontraste para a semana. Isto vai ter algum... Por eu não estar aqui, por ter acontecido isto, será que vai ter algum, não sei se vou melhorar, se pode ter alguma interação junto com isto? Em princípio não conheço o seu historial médico todo, não é? Mas pelo motivo em si não vejo nenhuma contraindicação em fazer uma ressonância magnética. Muito obrigada, Fátima Pinto, pela sua questão. As melhoras para si. Obrigada, muito obrigada. Continuação de um bom dia. Muito obrigada.
Sr. Doutor, vamos ouvir mais um telespectador. Liga de São João da Madeira com 75 anos. Damos as boas-vindas a José Catarino. Seja muito bem-vindo ao consultório. Estou sim, estamos a ouvi-lo. Como está? Eu estou bem, só que estou por aqui, estou a ver a banda passar. Está a ver? Estou a ver a banda passar. Ora, então qual é a sua questão, para o podermos Olha, ajudar? a minha questão é assim, eu sou um homem, sou sozinho, era imigrante, vim estrangeiro para cá, e já no estrangeiro me atacaram muitos intestinos. Qualquer coisa, pimba, vai eu para o médico. Então, para lá qualquer coisa que se passava. Cheguei a Portugal. Opa, não sei o que é que se passa comigo, quase todos os dias andar a rachar os intestinos. Depois vou à farmácia, dou-me uns capos de pecuar, dá-me muita diarreia, e tomo aquelas capas e passa. Mas faz-me doer os intestinos. Não posso tomar leite, se tiver leite, então, olha, vejo-me perder. E queria saber o que é que se passa comigo. Já fez algum tipo de exame, Sr. José? Já, ela diz que não tem nada de... não tem problema grave nos intestinos. Muito bem. Eu Vamos ouvir o Sr. Doutor, então. Vamos ouvir o Sr. Doutor. Olha, digo ao Sr. Doutor que eu não posso beber leite. O Sr. Doutor está a ouvi-lo? Estou aqui ao lado. Sim, está aqui ao meu lado a ouvi-lo. Muito bem, Sr. José, muito boa tarde. Boa tarde. Pronto, é importante saber que efetivamente que exames é que já foram feitos. Pronto, o senhor que idade tem? Tenho 75 anos. 75. Pronto, com os sintomas que tem, seria necessariamente obrigatório fazer uma colonoscopia para excluir alguma patologia orgânica que justificasse os sintomas, não é? Portanto, alguma alteração que assim o justificasse. Na ausência de alterações, que suponho que seja aquilo que terá acontecido na sua colonoscopia, tendo essas cólicas associadas à diarreia, será sempre importante fazer também um exame às fezes para excluir novamente alguma infecção. Se esses exames forem todos normais e se o senhor não estiver a fazer nenhuma medicação, por exemplo, que possa promover esses sintomas, porque há medicações que podem dar reações adversas no tubo digestivo e dar sintomas de dor abdominal e de diarreia, se não nada disso justificar, obviamente que nesses casos, sobretudo se o senhor já tem esses sintomas há vários anos, não tem nenhum sinal de alarme, não acorda à meia da noite por causa disso, não anda a perder peso, não anda a perder sangue, aí naturalmente que teremos que encarar como uma situação mais funcional, ou seja, do tipo de intestino irritável e, portanto, tratá-lo sintomaticamente. Obviamente que nestes casos, se calhar o melhor, em vez de ir à farmácia quando anda mal, é ter uma abordagem mais persistente ao longo do tempo, fazer uma medicação cronicamente para diminuir essas agudizações dos seus sintomas. Obviamente, se o senhor tiver uma crise por ano, provavelmente mais vale-se tratar quando tiver os sintomas. Se todas as semanas ou todos os meses anda mal das suas colas, da sua diarreia, provavelmente beneficiará em fazer cronicamente uma medicação para diminuir esses sintomas. Olha, doutor, eu estive em África, na guerra, e lá apanhei muitas cólicas. Aqui ainda não senti nada, senti uma vez no estrangeiro. Mas na Guiné era quase todos os dias cólicas. E era forte inteiro. Só que aqui em Portugal, cólicas não tenho. É isto que eu, por exemplo, dou-me os intestinos, mesmo a rasca, se tomar um pouquinho de leite, até um pior que eu atenda, começo logo a tudo. Ó, Sr. José, se o senhor tem determinado grupo de alimentos, nomeadamente o leite ou produtos com lactose, que provavelmente o senhor não faz uma boa digestão deles. É material que, ao chegar ao intestino grosso, vai ser fermentado, vai acumular gás, vai acumular mais água, as suas fezes vão se tornar mais volumosas e isso vai não só estimular a diarreia, vai estimular o próprio movimento do tubo digestivo, que vai estar muito mais acelerado, isso vai-lhe dar cólicas e vai-lhe dar as tais diarreias. Portanto, uma regra básica na abordagem deste tipo de patologias é, se há um grupo de alimentos que não sendo essencial está associado aos sintomas, evitá-los. José Catarino, muito obrigada pelo seu contacto. As melhoras para si. E, doutor, muito obrigado. Obrigada, às melhoras. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos ouvir mais uma telespectadora. Liga do Marco de Canaveses, tem 64 anos. Maria Pereira, seja bem-vinda ao consultório. Obrigada. Qual é a sua questão? Olha, a minha questão é a seguinte, eu os intestinos, pronto, faço todos os dias, uma vez por dia.
Mas tenho 3 em 3 dias. Faz 3 e 4 vezes por dia e é muito mole. Portanto, E de vez em quando, nesses dias, de vez em quando sai um bocadinho de sangue. Mas eu tenho as hemorroidas, não sei se será. Das hemorroidas, será. Muito bem. Dona Maria, boa tarde. Diga-me uma coisa, estava-me a dizer, mas vai todos os dias à casa de banho, é isso? Vou todos os dias à casa de banho. Mas vai a 3 e 4 vezes e tem uma consistência mais mole das fezes, é isso que está a Sim, dizer, mas não é? quando ando bem é só uma vez por dia que vou à casa de banho. Quando ando é que vou 3 e 4 vezes à casa de banho e é que vem assim essa diarreia. portanto, X e X dias vai muito 3 bem. vezes à casa de banho. E isso acontece de quê? Todos os meses, essas idas, várias idas à casa de banho? É mais ou menos isso. Muito bem, muito bem. E diga-me uma coisa, a senhora já foi vista por alguém por causa desses sintomas? Ou... Olha, eu já falei ao meu médico, só que ele mandou fazer aquele exame aos intestinos, mas é que eu não consigo fazer a preparação. Pois, mas no seu caso, Dona Maria, seria particularmente interessante fazer a colonoscopia por causa dessa perda de sangue. Porque se é verdade que esses sintomas já os têm há muito tempo, isso provavelmente é algo que se encaixa no motivo deste programa de hoje, a perda de sangue é um daqueles sinais de alarme que nos obriga a fazer um determinado tipo de investigação. E provavelmente a senhora que idade tem? 104. Portanto, está na idade também da vigilância oncológica do seu intestino, portanto, do rastreio do cancro coloretal. Portanto, tem mais que motivos para fazer uma colonoscopia, porque se é verdade que a senhora sente a patologia hemorroidária e o mais provável é que essa perda de sangue seja das hemorroidas, há o tipo de patologias, nomeadamente foro oncológico, que podem justificar essas queixas e, portanto, se não fez a sua colonoscopia, deverá fazê-la. Em relação às preparações, existem várias opções hoje em dia de preparação. O melhor que pode fazer é, eventualmente, falar com um gastroenterologista e tentar escolher uma preparação que possa ainda não ter feito e que lhe possa ser mais adequada, ou até com o seu próprio médico de família, ou quando fizer o agendamento do seu exame, falar com o serviço de gastroenterologia onde vai fazer para procurar a melhor opção para si. Mas era fundamental que a senhora fizesse o exame. Ó, senhor, é que eu não consigo mesmo dizer para fazer a preparação. Já estou à volta e muito logo. Pois, isso é muito comum, mas existem estratégias para melhorar a tolerância à preparação, existem várias estratégias, como existem várias preparações, e provavelmente a senhora precisa ter uma conversa mais especializada em relação à preparação, porque não deverá ser motivo para uma pessoa não fazer uma colonoscopia, não tolerar a preparação em 2022. E este exame agora é muito mais fácil, não é? Sim, as preparações estão cada vez com um volume mais baixo. É verdade que existem preocupações em relação ao sabor, que às vezes é um bocadinho enjoativo e que as pessoas têm alguma dificuldade em tolerar, mas a verdade é que cada vez há preparações com menos volume. Ainda há muita história de antigamente de a preparação ser muito difícil de ser feita, mas hoje está muito mais fácil de ser feita. Basta tirar-se as dúvidas previamente à colonoscopia para explicar estratégias para melhorar a aderência à própria... Portanto, Maria, tem de fazer essa preparação. Então, muito obrigada, desculpa. De nada, não tem de pedir desculpas, estamos sempre aqui ao seu dispor. Muito obrigada e vai correr tudo bem. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Ora, seguimos em frente, vamos ouvir mais uma telespectadora, Liga de Vila Nova de Gaia, tem 70 anos, Maria Rocha, seja bem-vinda ao consultório. Não é Maria Rocha, é Maria Luísa. Maria Luísa. Olá, como está? E não Liga de Gaia, Liga de Lisboa, não é? De Lisboa, com 80 anos, Maria Luísa. E eu troquei-me aqui nas Marias, porque hoje estamos a ouvir muitas Marias, um nome tão bonito. Olha, eu já sofro dos intestinos há muitos anos e já fui operada uma vez porque tive diverticulite e isso é uma grande confusão nos meus intestinos. Portanto, tive um saco. Eu não sei, não estou a ouvir bem a senhora, não estou a ouvir bem. Nós estamos a ouvi-la bem, sim. Mas eu não ouço perfeitamente a senhora, bem. Mas eu queria, de vez em quando, ultimamente, não é? Eu tenho diarreias, depois tenho prisões de ventre e nunca fiz colonoscopia porque tenho muito medo. Tenho um medo desgraçado. Mas a última vez que estive doente dos intestinos, deram-me do espatal, ratar, que era para o intestino irritado, e de facto com a diarreia, com a dieta, não comer queijo, não comer coisas de leite, quer dizer, consegui controlar isto, mas nunca me mandaram fazer análise às fezes. E o meu telefonema, principalmente para o médico, é para saber como é que se faz as análises às fezes. Muito bem, muito obrigada pela sua questão, que é muito pertinente, Sr. Doutor. Temos aí várias questões, Dona Maria Luísa.
Uma delas é a análise às fezes, em particular, nas queixas que a senhora apresenta, não são propriamente fundamentais. Fundamental seria fazer uma colonoscopia. Isso é que eu tenho medo. Pois, eu entendo esse seu receio, tendo em conta os seus antecedentes. Teve uma diverticulite, teve que ser operada, ficou com uma colostomia. Pronto, a colonoscopia nesses casos é um pouco mais difícil, porque muito provavelmente há de ter aderências dentro da sua cavidade abdominal decorrentes da cirurgia. Mas, Dona Maria Luísa, mais uma vez, não deve ser um impedimento para fazer uma colonoscopia. A colonoscopia, mesmo nos doentes operados, é um procedimento extremamente seguro. E cada vez mais nós temos não só o equipamento, mas a própria experiência de fazer os exames a doentes como a senhora. E, portanto, o benefício que a senhora ganhará de fazer o exame, nem tanto pelos sintomas que tem, porque, como disse, sofre disto há muito tempo, tem esse padrão alternante entre diarreia e obstipação, responde bem à medicação que neste caso é um antiespasmódico, portanto diminui a motilidade do tubo digestivo e também melhora evitando alguns alimentos. Portanto, a senhora, do ponto de vista da abordagem, a senhora sabe o que tem que fazer para os seus sintomas. A minha preocupação é, a senhora tem 80 anos, pelo seu discurso parece uma pessoa perfeitamente autónoma e capaz e, portanto, poderá ainda beneficiar de fazer uma colonoscopia para rastreio do cancro coloretal. Mais do que os sintomas que a senhora nos está a reportar, que não me preocupam muito, a mim preocupa-me é que a senhora com esses sintomas que ande bem, que nós tenhamos uma estratégia para lhe melhorar os sintomas e que a senhora ande bem. E a senhora tem aí algumas estratégias, provavelmente deverá fazê-los de forma mais crónica do que propriamente, mais uma vez, andar atrás dos sintomas, se eles são assim tão frequentes. Mas a colonoscopia não deverá ser evitada pela cirurgia que fez, ok? É extremamente seguro mesmo nessa situação. Tomando qualquer coisa que passe no intestino. A senhora já faz medicação para as cólicas que tem. Sim, mas doutora, mas não há um exame diferente sem fazer a colonoscopia? Um exame diferente. Exatamente, sem ser a colonoscopia. Sim. Há um outro exame para o rastreio do cancro coloretal validado, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. O problema está que a senhora, sendo uma pessoa sintomática, quando há sintomas, o exame preferencial é a colonoscopia, porque permite excluir patologia orgânica olhando para ela. A pesquisa de sangue oculto nas fezes também, Dona Maria Luísa, se vai fazê-la e se ela é positiva, vai ter que fazer uma colonoscopia. Portanto, mais vale fazer já o exame final. Mais vale fazer a colonoscopia. Em relação a alternativas, existem algumas alternativas que vão surgindo, mas que ainda não fazem parte do nosso armamentário habitual para o rastreio do cancro coloretal. Temos a colonoscopia virtual por TAC. Outra coisa. Não percebi. Também. Fora, no estrangeiro já fazem outro exame. Sim, e nós cá em Portugal também temos, por exemplo, a colonoscopia por TAC, que é um exame de imagem que faz uma reconstrução tridimensional do intestino e está disponível em Portugal em vários hospitais. A questão, mais uma vez, esse exame deverá ser uma alternativa aos exames mais validados, nomeadamente à pesquisa de sangue oculto nas fezes e à colonoscopia. E, portanto, a senhora não tem propriamente uma contraindicação para fazer a colonoscopia que não seja mesmo a sua vontade. Entende? E, portanto, o meu papel como gastroenterologista é tranquilizá-la em relação à colonoscopia numa situação como a sua. Maria Luísa, muito obrigada pelo seu telefonema. Muito obrigada. E vai correr tudo bem, está bem? Vai correr tudo bem. Bom fim de semana para si. Um beijinho. Muito obrigada. Sr. Doutor, vamos ouvir mais um telespectador, mas de facto há muitos mitos e ideias erradas associadas a este exame, não é? Já falas um bocadinho, a primeira senhora falou da colite nervosa, que é um termo que caiu em desuso e que é um sinónimo de síndrome do intestino irritável, que eram as cólicas que as pessoas tinham, que diziam que eram cólicas nervosas, porque muitas vezes estavam associadas a alterações do sistema nervoso central, situações de stress, emoções mais exacerbadas. Todos nós, quando estamos em situações de stress, nos queixamos do tubo digestivo. Isto é transversal, não é? Portanto, há algumas pessoas que, cronicamente, pela sua saúde mental não estar bem estabilizada, cronicamente também andam mal do tubo digestivo. Portanto, é preciso atacar em ambas as frentes. Ora, damos agora as boas-vindas ao Rui Ribeiro, que liga de Santarém e tem 82 anos. Seja muito bem-vindo. Alpiarça, Santarém, vá, pronto. Alpiarça, Santarém, seja bem-vindo. Como está? Vestido de Santarém, pronto. É o doutor? Sim, senhor. Boa tarde. É o doutor? Sim, doutor. Estou a ouvi-lo. Doutor, pronto, eu tenho uma certa idade, pronto. Eu já padeço do aparelho digestivo, de colite já há 30 anos ou 20 anos e tal.
tive aqueles mucos e tal, pronto, isto desapareceu tudo, eu fiz termas, fui ao Xerez, fui a todo lado, fiz aqui junto aqui ao Alcobaça as termas de coisas, umas termas muito boas para o aparelho digestivo, desapareceram aquelas ranhuras, desapareceram isso tudo. Mas eu julgo que isto é uma colite, eu já fiz 2 colonoscopias, nunca deu nada, pronto, está tudo ok e tal. Mas deve ser o cólon irritável, porque eu às vezes tenho um bocado de obstipação, está a ver, doutor? Pronto, eu julgo que é um cólon irritável, pá, porque tenho um bocado de obstipação, às vezes tenho muitos gases e coisas, mas depois passa, mas depois tenho períodos que ando melhor, está a ver, doutor? Agora está-me a ouvir, doutora? Estou a ver, Sr. Rui, estou a ver claramente. Pronto, eu já fiz 2 colonoscopias, a última, pronto, só deu um polipozinho à saída do ânus, tirou-se isso, ali a 5 centímetros do ânus, tirou-se isso, pronto, está tudo ok. Mas o cólon irritável, pronto, isto é capaz de ser da própria doença de família ou qualquer coisa assim, porque as pessoas são muito nervosas da família, meu pai era muito nervoso e tal. Pronto. Mas fico um bocado, agora ultimamente, fico um bocado infartado quando não como nada que me faça mal. Não bebo vinho, não como coisas com refogados, nada disso. Pronto, é dieta, é peixe grelhado, coisas assim nesse género. Pronto, não abuso, coisa, café, não bebo, não bebo bebidas alcoólicas, não bebo e tal, nada. Pronto. Eu julgo que é o cólon irritável, porque eu às vezes tomo, por exemplo, o Liberax para o cólon irritável, melhor um bocadinho. E o doutor, mas fica infartado assim quando como. O doutor acha que eu devo comer muitas vezes por dia, assim, coisas que não façam mal. Muito bem, Sr. Rui. Pronto, o senhor é uma história típica de um síndrome de intestino irritável. Portanto, tem a cronicidade dos sintomas, tem os sintomas que não agravam ao longo do tempo, que há períodos em que anda melhor, há períodos em que anda pior, provavelmente essa colite... Às vezes dá-me assim, às vezes evacuo bem, pronto. As fezes bem moldadas e tudo, nunca mais tive diarreias, isso acabou tudo quando eu, ao princípio, já sou petista há muitos anos, pronto, mas vezes melhores e tal. Quando o médico, por causa manda-me beber muita água, para ver se, pronto, o intestino, coisa, mas a água fria também me faz um bocado distúrbio no coisa. Já fiz um exame ao estômago, não tem nada também. Eu julgo que é um cólon irritável. Sr. Rui, há aqui alguma explicação para isso, na verdade. Porque provavelmente aquilo que lhe davam a dizer da colite sempre foi um síndrome de intestino irritável, era mais uma questão de desconhecimento, quer da comunidade médica, quer das próprias pessoas, da população geral, em relação a esta síndrome. Pronto, e portanto o senhor também já percebeu isso. Em relação a esse infartamento que o senhor tem, é relativamente comum... Agora, a última consulta do gastrologista, quando é o gastrologista que eu vou ali à CUP, a Santarém, ao Hospital do CUP, agora estou a tomar um medicamento meia hora antes da refeição ao almoço e meia hora antes da refeição ao jantar. Pronto, provavelmente um medicamento para ajudar o estômago a esvaziar. Exatamente. Sr. Rui, vamos ouvir agora o Sr. Doutor, que vai ajudá-lo. Vamos ouvir. A minha questão, Sr. Rui, o senhor quando fica pior da sua obstipação, provavelmente é quando anda pior do estômago. Exatamente. Pronto, isso também já está explicado. Nos períodos em que nós temos um agravamento da obstipação, nomeadamente quando o tempo de trânsito do cólon, portanto, do intestino grosso, está mais lentificado, essa lentificação vai se repercutir a montante, ou seja, nos segmentos mais proximais do tubo digestivo. E é muito comum, sobretudo no intestino irritável com predomínio de obstipação, haver queixas gástricas que frequentemente vão melhorar tratando a obstipação. Portanto, mais do que estar preocupado se tem algum problema no seu estômago, que provavelmente não tem, porque já fez uma endoscopia que não tinha lesões, é pôr o seu intestino a funcionar, porque isso vai ajudar o estômago também a trabalhar. Eu agora fazia outra endoscopia e tal. Já fiz 2 aqui há um ano ou há 2 anos e depois fiz outra e tal. Mas eu fiz aquilo, eu tenho um bocado de medo porque eu tive um AVC aqui há 4 ou 5 anos. Pronto, aqui do lado esquerdo apagaram-se aqui as cisternas do lado esquerdo, os neurónios do lado esquerdo apagaram-se. E eu, quando fiz as colonoscopias, foi tudo sem anestesia. Agora, na fase em colonoscopias,
só com anestesia, eu não faço. Tenho um bocado de medo da anestesia e não faço. Mas certamente encontrará onde se farão sem anestesia. Claro, agora, o que é importante é o senhor, se calhar, quebrar o ciclo vicioso, estar sempre a fazer exames pelos mesmos motivos. Porque doutor, o senhor Rui, agora ouça-me até ao final. Diga lá, se o senhor tem sintomas crónicos e Sim, faz exames recorrentemente porque nunca está bem e nunca se encontra nada nos exames, é porque provavelmente o importante é tratar bem esses sintomas para o senhor andar melhor e ter menos preocupação em fazer exames, porque no seu caso, provavelmente o único benefício que tem em fazer exames é como vigilância oncológica, nomeadamente a colonoscopia para a vigilância do cancro coloretal. Porque para a resolução dos seus sintomas o senhor tem que ser tratado e não fazer mais exames. Sr. Rui, temos que terminar. Doutor, só aqui uma coisinha mais ao doutor. Claro. Isto foi provocado também, quer dizer, eu lembro perfeitamente, foi provocado também por excesso no intestino, um bocado do intestino, um excesso de óxidos que eu tinha, que se fixaram naquele intestino e ficou um bocado doente naquele intestino, está a ver, doutor? Depois deitei aqueles óxidos todos fora, comei uma purga, deitei milhões de óxidos fora, nunca mais tive o óxido, mas pode ser Isso poderia desencadear uma síndrome de intestino irritável e exacerbar os sintomas. Mas habitualmente tratando a infecção parasitária, fica resolvido. Sr. Rui, muito obrigada. Peço imensa desculpa ter de o interromper, mas chegamos mesmo ao final do nosso programa. Aqueles medicamentos para o enfortamento. Um gosto ouvi-lo. Muito obrigada. Um bom fim de semana para si. Muito obrigada, Sr. Rui. Muito obrigada. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Ficávamos aqui muito mais tempo a ouvir todos os nossos telespectadores, a quem agradeço também pela participação. Bom fim de semana para si, continuação do excelente trabalho. Muito obrigada, foi um gosto de tê-lo cá. Muito obrigada.